irmãos, né? Hoje é só os irmãos. Com a paz do Senhor Jesus. Vamos conversar hoje sobre a masculinidade bíblica. Amém? Amém. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 2. Amém, amados? Amém. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 2, a partir do primeiro versículo, diz assim o santo livro. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Vamos ler novamente o verso 2. Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Amém? Amém. Os irmãos podem assentar. Bom, nós temos aqui uma situação bem interessante, né? E esse assunto ele é pertinente para os nossos dias, por quê? Existe um clamor da parte da igreja que é a resposta a uma necessidade. Qual é essa necessidade? Uma necessidade de reforma, uma necessidade de restauração, uma necessidade de transformação da igreja do Senhor. Por quê? Porque a igreja decidiu, por si só, incrementar muitas coisas e muitos outros relativismos à sua conduta, à sua própria vida. Mas para Deus restaurar, transformar, reformar, nós temos que ter um retorno às Escrituras. Para Deus restaurar a igreja, Ele restaura famílias. A família é aquilo que compõe a igreja do Senhor. Sem família, não tem igreja. A igreja, a família ela veio antes da própria igreja. O que compõe a igreja é a família. E muitas famílias estão destruídas. Deveras os motivos. O diabo ele tem a intenção de destruir a família, mas para destruir a família ele vai destruir o indivíduo. O homem, a mulher e os filhos. Por isso, a gente quer uma restauração na igreja. Deus ele começa restaurando o indivíduo para restaurar a família e então restaurar a igreja. O retorno às Escrituras não é só na igreja. É na família, é no homem, é na mulher, é nas crianças. Amém? E aqui tem uma situação interessante. Salomão tinha aproximadamente 18, 19 anos, quando esse fato que nós lemos aconteceu. Só que ele já era um homem. Ele já era um ser do sexo masculino. Um heterossexual, um macho. Ele já era. E por que Davi fala coragem, seja forte e ser homem? Seja homem. Porque o homem que Davi está falando não está condicionado ao gênero dele. Está condicionado a uma conduta correta e bíblica. É o que Paulo fala. Quando eu era menino, eu agia e pensava como menino. Agora que eu me tornei homem, deixei de lado as coisas de menino. 1 Coríntios 13:13. Em Gálatas 4:1 ele fala, em todo tempo que o herdeiro é o filho do Senhor, do dono, ele é menino, em nada difere do servo. Em nada difere. Por quê? Porque quando não tem um amadurecimento, quando o homem não assume um papel de homem, ele não muda os seus hábitos, como um homem, ele ainda é considerado, perante a família, perante a sociedade, perante a igreja e perante Deus, um simples menino. E existe uma crise na masculinidade dentro da igreja hoje. Tanto que se fala pouco desse assunto. Se você botar na internet feminilidade bíblica, feminilidade cristã, você vai ver muitos assuntos. Até pelo advento do movimento feminista, até pelo advento, das mulheres quererem os direitos delas. Só que uma coisa é o direito e a equidade. Outra coisa é querer ser superior.
As responsabilidades que o homem tem não o tornam superior à mulher. Toda a função, assim como todo membro do corpo de Cristo é importante, a função do homem, da mulher e dos filhos é importante. Por isso, um retorno às Escrituras é necessário. Amém, irmãos? Amém. Existe um choque de visão que vem desde 1950, um conflito de gerações. E esse choque de visão, esse conflito entre gerações, fez com que o padrão saísse de cena e entrasse um relativismo. Ou seja, cada um com a sua verdade, cada um faz o que quer, cada um tem a sua própria verdade. As pessoas não falam assim, não, eu tenho a minha opinião. Elas falam, eu tenho a minha verdade. Não existe a minha verdade, não existe a tua verdade, existe uma verdade só. Logo, existe um padrão só. Quando nós falamos que servimos um só Deus, o mesmo Jesus, temos em nós o mesmo Espírito, quer dizer que nós temos um padrão só. E quem estabelece são as Escrituras. É a Bíblia Sagrada. Amém? Quando se tem essa crise, esse conflito geracional, esse conflito de verdades, esse relativismo vai gerar uma falta de identidade. Aí você vai entendendo o porquê que se cresce tanto a causa homossexual, dos LGBTs, porque eles vão avançando, e avançando, e avançando, e avançando, porque está tudo relativizado. Amém? Por isso, nós temos que entender o que não é ser homem. Homem não é frágil, ou seja, não é afeminado, não é um covarde, não é um ser indefeso, não pode ser incompetente, não pode ser um preguiçoso. Qualquer dessas características não são características de um homem bíblico. Amém? Os irmãos estão assustados comigo não, né, irmãos? Em contrapartida, esse é um extremo. O outro extremo é aquele homem que é estúpido. Sabe o homem estúpido? O grosseiro, o que humilha sua esposa, o que humilha os seus filhos. Isso daí não é homem. Sabe aquele que cospe no chão, aquele que tem a voz grossa. Esse é o estereótipo que o secularismo estabeleceu como homem. Só que não é isso que define o homem. O que define o homem não é apenas a questão exterior. Mas, como eu disse antes, é uma questão interior que precisa de transformação. O homem, ele não é aquele ser arrogante que se acha superior, que é o mandão, que é aquela imagem lá do tempo das cavernas, né? Que pega a mulher pelos cabelos e sai carregando. Não porque eu sou cabeça, não porque eu sou líder, eu que mando. Não, não é isso. Ser homem não é ser mandão. Ser homem não é ser machista. Não é inferiorizar a mulher porque ela é auxiliadora, porque ela tem que ser submissa. Não, não é. Não é isso que caracteriza um homem. O homem do mundo é o homem que pega todo mundo. É o homem que tem várias mulheres. É aquela unção de Salomão, né? 700 mulheres. O homem bíblico é fiel à sua esposa. O homem bíblico, ela tem ali a sua costelinha e está feliz com ela. Amém? Amém. Glória a Deus. E tem aquele, né, que virou aí moda na internet, o hétero top, né? Que é aquele do topetão, igual o do amado Gabriel, bonito, assim, trem liso. Não, não é isso que caracteriza o homem, não. Não é a questão exterior, não é a aparência apenas. Tá bom? Bom, então nós precisamos entender que existe uma transição na vida do homem, que é o amadurecimento. É o deixar de ser menino para se tornar, então, um homem. Ok, o que é ser homem? Primeiro de tudo, é ser protetor. Um homem bíblico, ele é protetor. Vamos ler aqui. Êxodo 2,16 fala assim: E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Aqui é o contexto onde os filhos de Jetro, as filhas, no caso, foram tirar água
E Moisés veio e defendeu, teve todo um problema lá. Ele assumiu uma postura de homem. Nós temos uma outra situação também em Deuteronômio 22, versículo 25 e 27 ao 27, que diz assim: E se algum homem no campo achar uma moça desposada, e o homem a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Porém, a moça não farás nada. A moça não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo lhe tira a vida, assim é este caso. Pois a achou no campo a moça desposada, gritou e não houve quem a livrasse. O homem é aquele que tem o encargo, a responsabilidade, a obrigação de ser um protetor. E o protetor não é aquele que chega para aumentar a briga, é aquele que chega para apartar a briga. É aquele que chega, lembra que Jesus fala, bem-aventurados pacificadores? Não é o pacifista, paz e amor, hippie, aquela coisa legal, maneira, não. É aquele que chega, tem a briga, ele apazigua, ele separa, ele defende a moça desolada que está sozinha. Sabe aquela história, aquela espiritualidade exagerada? Não, é só orar em nome de Jesus, amém. Deixa o bandido entrar na tua casa. Tu vai lá, para e ora. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo esse bandido. Você acha que ele vai cair endemoniado? Pode acontecer. Pode acontecer de você viver um sobrenatural de Deus ali, mas você tem que estar preparado. Você não pode fazer igual eu, um sedentário. Só que eu não sou casado ainda, irmãos. A gente tem que entender que nós entregamos a nossa vida por completo ao Senhor. Não só a nossa alma e o nosso espírito, mas o nosso corpo também. Então, se está difícil a situação, fazer uma academia, correr, se exercitar. Isso também é ser homem. Eu não estou falando para ficar com aqueles quadradão, trem bonito, malhado. Não. Estou falando que todos temos que estar preparados, porque é responsabilidade do homem ser o protetor do seu lar, ser o protetor da sua casa. Seja contra bandido, ladrão, seja protegendo as filhas, os filhos, da maneira que for. Se necessário usar a força, é bíblico. É bíblico usar força? É bíblico. Olha aqui, como é que iam proteger a donzela? Iam chegar e falar, irmão, tem como separar? Irmão, assim, não é por nada não, te conhecendo agora, mas tem como tu parar? Você vai parar? Não. Se necessário usar a força, que use. Eu não estou falando aqui que o homem tem que ser violento. O homem tem que chegar, tem que bater na mulher, não. Tem que espancar os filhos, não. Se necessário for corrigir com vara, como o Provérbios fala, amém. E olha que, irmão, acho que a minha mãe entendeu, pegou assim, é para corrigir com vara? Vai ser com vara. Os irmãos também, eu tenho certeza que passaram por essa boa experiência. Amém? O homem, se necessário for, deve sim usar a força para proteger o seu lar, para proteger a sua casa, para proteger a esposa, filhos e aqueles a quem são confiados a proteção. Mãe, pai, o que for. É responsabilidade. É bíblico. Amém? É bíblico ser o protetor do lar. Tem uma outra situação interessante também, em 2 Samuel 23, 11 e 12, que fala assim: E depois dele, Samá, filho de Egé, o Aratita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Esse, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e o feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. A gente tem que orar, né? Senhor, me livra, me livra. Olha a forma que o Senhor livrou. Um homem se colocou entre o perigo e aqueles que ele tinha que defender. Deus também pode te usar para gerar um livramento. Eu não estou falando, amados, que vão acontecer se vocês vão lá. Aqui não acontece esse trem, não, né? Quem mora bem sou eu, né? Lá na Pavuna, né? Eu não moro, eu não vivo lá, eu sobrevivo lá. Então, não estou falando, veio um camarada armado que tu vai chegar, meu irmão, tu não vai roubar nada nem ninguém, não. Eu estou falando que não pode deixar aqueles que são seus
em perigo, você tem que defender. For para roubar, leva celular, leva carro, o que for, isso é tudo material. Mas tem que proteger a família. Se for para apanhar, que seja o homem. Se for para tomar o tiro, que seja o homem primeiro. Mas o homem se coloca ali, o homem é o protetor da sua família, do seu clã, da sua prole. Amém, amados? Sejam protetores. Bom, isso não se fala apenas com relação a situações físicas. Nós temos um mundo paralelo ao nosso, os irmãos sabiam? O mundo espiritual. Tem gente que fala, né? Quando está na hora do culto, aí tem os anjos, os demônios, tudo lutando aqui, tem uma guerra. Eu não sei, não. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas eu não estou falando desse mundo, não. Existe esse mundo, mas tem um terceiro mundo que foi criado aí há alguns anos, chamado mundo digital. Você sabia que você tem que proteger o teu filho das afrontas físicas, mas também digitais? Você já viu o tanto de ataque cibernético? É isso mesmo? Eu já estou ficando velho também, o cabelo não cresce mais, irmãos. O tanto de ataque cibernético que tem. E eles vão em quem? Vão em vocês que são maduros, que são calejados? Vão em vocês que não conseguem ser enrolados? Ou vão na criança? Ou vão no teu filho, na tua filha? Ou vão marcar encontro com a tua filha? Eles vão nela. Eles vão nele. É por isso que esse aparelho aqui, que tem a potência de um computador de 10 anos atrás que se usava para trabalhar, ele não pode ser dado livremente para os filhos. Os pais têm que proteger os seus filhos dos ataques virtuais. Tem muita coisa boa na internet. Tem muita coisa edificante. Tem gente que ganha vida na internet. A atuação da minha profissão, ela é principalmente na internet. É boa, é bênção. Mas como todos já sabemos, existem muitos ataques. Muitas afrontas para violentar fisicamente, espiritualmente e intelectualmente. Você acha que você está ensinando o teu filho, está criando o teu filho, quando você vai ver daqui 2, 3 anos, ele é todo calado contigo, ele é todo fechado contigo, mas ele está aprendendo tudo ali no YouTube. Tudo ali ó, com o Felipe Neto. Vocês já ouviram falar dele? Pode não, amados. Pode não. Está ouvindo, está pegando ali uns negócios de política, um negócio relativizando. Aí quando você vai ver, tu criou teu filho no caminho que ele deve andar. Só que aí cresceu, se desviou. Por quê? Você olhou tudo, acompanhou nota, tirou 5, pegou ali e falou, ó, vai ficar sem TV, vai ficar sem celular, sem isso, aquilo, aquilo outro. Mas não adianta só proibir, tem que ver o que está vendo. Tem que ver com quem conversa, tem que ver com quem anda. O pai deve proteger os filhos do mundo digital, do mundo virtual. É obrigação dos pais, do homem, proteger. Amém, amados? Amém. Proteja a tua casa. Proteja a tua família. O que o diabo quer é destruir. E você concorda comigo que é o modo mais fácil de entrar é através da internet? É o mais fácil. Está ali, ó. Aí as criancinhas mais espertas bloqueiam aqui, apaga o histórico ali, usa o navegador anônimo ali. Então, ó, atenção. Meu irmão em casa tem 8 anos. Ele tem, acho que é 1 hora, 1h30 por dia que ele pode usar. Depois daquilo não pode mais. Tem horário para assistir TV. É isso. Disciplina. Cuidado. Não estou falando para ser um tirão. Chegar em casa, ó, o irmãozinho lá falou que agora tem que olhar o celular. Me dá o celular aqui. Não é isso, não. Chegar, sentar, conversar, educar, ensinar e mostrar, olha, é perigoso. Já ouviram falar da baleia azul que teve aí uns tempos atrás? Que matou criança se matou. Tem um outro ataque aí que eu ouvi falar que está tendo também. Isso tudo aí é porque os pais, ó, sabe o que faz? Tá chorando, tá aperreando, tá custoso, como fala lá no Goiás, tá dificultando a minha vida, tá me dando trabalho. Ah, pega o celular aí. Os pais não querem educar. Mas antigamente era como? Era sentado na mesa, pelo menos minha mãe conta, né? Sentado na mesa todo mundo, os 12 filhos, 12, 13 que meu avô tinha, né? Que antigamente era unção de Jacó. Crescei-vos e multiplicai-vos. Era aquela coisa bonita, aí cada um tinha que recitar um versículo, sabe?
todo mundo orava, todos eram instruídos no caminho. Completamente. Agora não, está me perturbando, não quer sair para brincar, porque ser pai não é só botar dinheiro em casa. O pastor Sandro pregou, eu ouvi a mensagem, né? É melhor ser presente do que dar presentes. Amém? Ser pai é isso. Mas não, a criança quer ir brincar, você não quer passar um tempo, aí você fala, fica com esse celular aí. Aí a criança vai aprendendo. Não são os seus filhos que ensinam vocês a mexer no celular? Eles já sabem mais do que vocês. Não deixa, isso é um mundo na mão dele. Proteja a tua casa do mundo digital. E, espiritualmente, Jó 1,5 vai dizer assim, sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Não é só botar numa boa escola, não é só acompanhar o dever de casa, não é só acompanhar o mundo digital em que o teu filho está inserido, mas é acompanhar também espiritualmente. Costumo dizer, né, quando algum irmão elogia, fala, não, você já prega, isso, aquilo, eu falo, eu agradeço a Deus pela vida da minha mãe que me instruiu nos caminhos do Senhor. Muito do que os filhos se tornarão vai depender da criação que os pais deram aqui. E a atuação do homem dentro do lar é cuidando na área física, digital e espiritual. É levar o teu filho em oração. Não estou falando que tem que levar e orar com ele também, mas é rogar pelo teu filho. É como alguns puritanos dizem, né? Sangrar os joelhos pelo teu filho. Você entende a responsabilidade que Deus te deu, que é criar o teu filho? É orar por eles. É orar, Senhor, meu filho pecou, ele errou, perdoa. Meu pai, ele vai pecar porque ele é pecador, perdoa. É se colocar na frente da batalha espiritualmente pela tua casa, pelo teu filho. Eu não estou nem falando do filho que não é convertido, não. Estou falando do filho que é convertido. Do filho que está na presença do Senhor hoje. É orar por ele. É se colocar como um soldado, como um homem de verdade. É igual a situação da donzela. Estão querendo vir violentar. O diabo está querendo vir violentar, acabar com a minha família, me derrubar. Você se coloca ali. O teu filho está flertando com o pecado. Você está percebendo, ou você não está percebendo. Você acha que está tudo bem na dúvida? Ora, Pai, perdoa, perdoa, perdoa. Pai, guarda, livra do mal. Que mal? Além do homem que rouba, livra do mal do pecado. Livra do mal da tentação. O filho precisa da tua oração. Você precisa sacrificar pelo teu filho, igual Jó fez. Se colocar espiritualmente na brecha para que o teu filho não venha cair nos ardis do diabo. Aí engloba Provérbios 22. Ensina a criança no caminho que deve andar para que quando crescer, não venha se desviar dele. Amém? O exemplo que nós temos aqui é Davi e Ziclag. 1 Samuel 30. Lá, Davi ele quer ir guerrear uma batalha contra Israel a favor dos filisteus. Só que, por questões políticas ali, né, o rei Aquis não permite que ele vá. Aí ele tem que voltar. Quando ele volta para a cidade em que ele está, lá nos filisteus, ele volta para Ziclag. A família dele, Davi deixou desprotegida. Davi deixou a família dele seguir ali sem proteção nenhuma. Ele foi para a peleja. Você pensa assim, tem um cargo na igreja, tem uma responsabilidade na igreja, tem o teu trabalho. Você foi, mas você não protegeu a tua casa. Você é aquele pai que só coloca o dinheiro em casa. Você é aquele cara que só chega a dar um beijo na esposa, amor, vai dormir. E não cuida, não protege. O que aconteceu com Davi? E com as esposas dele e os filhos deles? Todos foram levados cativos. Todos. A negligência com a proteção gera cativeiro. Físico, digital,
espiritual, intelectual. A proteção é uma característica forte dos homens, do homem bíblico, do homem de Deus. Amém? Amém, amados? Amém. Segundo ponto, um homem bíblico, um homem de Deus, a masculinidade bíblica requer sacrifício. O sacrifício é se entregar pelo bem do outro, mesmo que o teu bem não seja preservado. Nós vamos ver isso lá em Efésios, capítulo 5, 25, diz assim: Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. O sacrifício de um homem bíblico é se entregar por alguém, mesmo que o seu próprio bem seja extinto. O próprio exemplo é o que o texto fala. Jesus. Jesus, ele foi um macho. Jesus foi um homem. Ele não olhou o seu próprio bem. Ele não pensou na sua própria vida. Filipenses vai falar que ele estava na forma de Deus, ele se subjugou, se entregou como servo. Ser um homem é isso. Sabe aquela atitude simples quando está no ônibus, está no metrô, está todos os lugares ocupados, entrou uma mulher. Ah, a mulher é grávida? Não, a mulher. Você levantou e deu lugar para ela? Isso é ser homem. Estou cansado, moído. Você entregou o lugar para ela. A primícia é dela. Por quê? Sacrifício. Sabe quando você trabalhou, né, sei lá, muito, o trabalho foi pesado, 24 horas, aí a tua esposa chegou, soltou no ponto, te mandou uma mensagem, e você, não vou não, estou cansado. Não, você vai. Porque pode acontecer alguma coisa nesse caminho aí de Rio de Janeiro, pode dar alguma coisa errada. Não, eu vou lá acompanhar minha esposa. Eu vou lá de carro, vou a pé, vou lá esperar ela, eu vou buscar, vou trazer ela para casa. Cansado, moído, o que for. O homem, ele se entrega. Porque, cá para nós, se não se entregar desse jeito, vai se entregar de uma forma mais difícil? Vai proteger de forma adequada? Não vai. Se não é fiel no pouco, vai ser fiel quando se requerer muito? Não vai. Então, amados, sacrifício. O homem, ele tem a obrigação, a responsabilidade de se entregar. Sacrificar o seu bem pelo bem da sua família, esposa, filhos, mãe, pai. É dever do homem. Só que aí é que está a crise da masculinidade. Os homens são os descansados. Os que chegam, já fiz a minha parte, já trabalhei. Aí, pastor, tá aí, vai me corrigir se eu estiver errado. Boa parte das intrigas do casal é que o marido chega em casa, não quer fazer nada, não lava uma louça, não ajuda a esposa em nada dentro de casa. Aí começa a ter atrito. Mas eu trabalhei o dia todo, mas eu não estou perguntando se você trabalhou menos ou mais do que ela. Ela é o vaso mais frágil. Está escrito. Ah, é machismo? Então é a Bíblia, irmão. Não é na Bíblia, meu amado. É a Bíblia. Qual é a responsabilidade do homem com o vaso mais frágil? Compreendê-la, amá-la, cuidar dela e se entregar, se sacrificar por ela. Assim como Cristo fez com a igreja. Agora eu pergunto, a igreja só vacila, a igreja só erra e Jesus continua amando. A tua esposa é maravilhosa contigo e tu vacila com ela. Não pode. Tem que sacrificar. Tem que se entregar. Geralmente sacrifício, né? A gente fala de adoração, louvor, a igreja pula, é aquela coisa maravilhosa, glória a Deus, vamos se entregar, vamos oferecer o melhor a Deus. É com a esposa também. Marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Casamento
é sacrifício, família é sacrifício. Ser homem é ser um homem de sacrifício, de entrega, de dedicação. Dedicação. Homem não é preguiçoso, homem não pode ser preguiçoso. Preguiça é pecado, é iniquidade. Um homem de verdade é um homem de sacrifício, assim como Jesus. Amém, amados? Amém. Ainda bem que as mulheres não estão aí, né? Senão eu ia chegar em casa, ó, ouviu lá, né? Ouviu lá, né? Terceiro ponto, um homem é o responsável por prover, por dar o sustento para o seu lar, por aqueles a quem lhe foi confiado. Vamos lá, Salmo 104, verso 21 a 23. Os leãozinhos bramam pela presa, e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol, e logo se acolhem, e se deitam nos seus covis. Então sai o homem à sua obra e ao seu trabalho até a tarde. Agora o Salmo 128, 1 e 2. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho de tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Provisão e sustento. Não existe provisão e sustento sem trabalho. O homem, ele tem que trabalhar. É a responsabilidade do homem. Agora, você já viu tanto de homem frouxo para trabalhar que tem? Tanto de homem cansado. O tanto de homem que chega e fala, não, eu entreguei currículo. Entreguei. Aí está esperando o quê, meu amado? Emprego pode estar em falta. Agora, trabalho, se você procurar direitinho, se dedicar e correr atrás, você acha. Trabalho, você acha. Não, mas a igreja vai prover... Porque tem muito disso. Aqui não tem, não. Tem nada. Aqui é só homem trabalhador, amém? Meu Deus. Aqui é só homem trabalhador, amém? Aqui tem isso não. Mas já a gente sabe que tem uns rapazes que não são homens, que são encostados na igreja. Que chega e quer que a igreja pague a internet. Que chega e quer que a igreja pague a TV a cabo. Meu amado, não é assim. Homem tem que trabalhar. O homem tem que correr atrás. Não, mas eu quero me dedicar à obra do Senhor. Já viu essa desculpa? Também não tem aqui. Tenho certeza. Sabe por quê? Deus fala com quem trabalha, irmão. Vamos lá. Saul vacilou. Saul sacrificou e não tinha que sacrificar. Beleza. Tá bom, Senhor. Rejeitou Saul? Rejeitei. O que eu tenho que fazer? Vai ungir Davi. Davi chega na casa de Jessé. Tá todos os irmãos de lá. Incrível. Cadê o Davi, que era o mais novo? Que era o caçula? Estava onde? Cuidando das ovelhas de papai, irmão. Trabalhando. Engraçado que os mais velhos, tudo estava lá. Eu não sei se era dia de folga ou se eles eram cansados. Eu acredito que não. Mas cadê Davi? Trabalhando. Então manda chamar. Aí, você quer ser chamado pelo Senhor. Você quer ser usado por Deus. Elias, vai ungir Eliseu. Cadê Eliseu? Tá lá com os bois. Tá lá, acho que na 18ª junta de boi. Lá atrás está ele lá, Eliseu. Vai boi, vai boi, vai boi. Está trabalhando. Se dedicando para levar o sustento para sua casa. Não, Vitor, mas trabalhar... Sabe por que trabalhar é ruim? Fala para mim. Trabalhar é ruim porque é a consequência, é a maldição do pecado de Adão. Desculpe, esfarrapado, irmãos. Gênesis 2,15 fala que Deus colocou o homem para lavrar a terra. Tinha pecado ainda não, amado. Já era para trabalhar. Se trabalhar fosse consequência de pecado, Jesus não ia falar, eu e o meu pai trabalhamos até hoje. É responsabilidade do homem prover o sustento. E não tem provisão sem trabalho. Se profissionalize, se dedique, estude, corra atrás. Não, porque eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quem falou isso? Davi, o mesmo que estava trabalhando. O mesmo que se dedicou no trabalho.
Não, mas eu quero servir na obra de Deus. Não, mas eu quero pregar o evangelho, eu quero evangelizar, eu quero tocar na igreja, eu quero limpar a igreja, eu quero me dedicar para a igreja, eu quero me dedicar para o reino. Visão errada. Achar que quando você trabalha, você não está servindo o reino. Quando você está trabalhando, você está sendo um discípulo de Cristo no teu trabalho, você está manifestando ali o reino de Deus. A gente não tem que separar, eu tenho a minha vida secular e a minha vida profissional, a minha vida como pai e a minha vida como crente na igreja. Não, é tudo uma vida só. Eu sou o Vitor aqui pregando, eu sou o Vitor aí sentado ouvindo, eu sou o Vitor trabalhando, eu sou o Vitor como filho, serei como pai, serei como esposo, serei. É o Vitor, o homem Vitor, o filho de Deus Vitor. É uma vida só. Temos que dedicar ela completamente a Deus. Então eu tenho que estar trabalhando para servir a Deus? Sim. Um homem trabalha. Um homem corre atrás. Um homem não fica lá esperando, faz chover. Não. Um homem, faça sol ou chuva, está correndo atrás do trabalho. Para prover o sustento para a sua família. Amados. Vamos lá, Gênesis 2,15, eu já falei para os amados. Aí vem Gênesis 3,17 e 19. A maldição, o castigo que Deus trouxe sobre Adão é a fadiga, a canseira, porque a terra se tornou maldita. Agora ela não vai dar com aquela facilidade, agora você vai ter que ralar muito mais. Só que o trabalhar em si não é castigo. Elimina isso da tua vida, em nome de Jesus, e trabalhe. Seja igual o Július. 2 empregos, deixa a mulher lá que quer trabalhar ou não. Isso aqui é importante falar. Não é que a mulher seja proibida de trabalhar. Mas o varão, o homem, ele tem que entender que a provisão do lar é responsabilidade dele. Então não é aconselhável contar com a renda complementar. Sempre tem que ter em mente. Se é isso que eu ganho, então você tem que fazer um planejamento econômico, financeiro e colocar tuas despesas ali, tudo da tua casa. Agora, se a irmã está ali, está trabalhando, está ganhando mais que você, glória a Deus, aleluia, irmão, vai. Só que você tem que ter sabedoria e responsabilidade. 2 Tessalonicenses 3, 10 ao 12, porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. O que eles estavam fazendo? Jesus vai voltar. Gente, como eu vi esse negócio. Não, Jesus vai voltar no que vem, mês que vem, assim, assado, então não vou mais trabalhar, não. Tinha uns que falavam, não vou nem mais estudar. Não, porque Jesus vai voltar. Aí você vai ver o cidadão que fala isso, é o preguiçoso, é o que não quer trabalhar, é o que quer ficar encostado, é o que quer ficar parado, é o que quer a comidinha na mão, é o que não quer se dedicar a nada. Não é o homem de Deus, que Deus pega e fala, eu vou te tirar das ovelhas do teu pai e vou te dar as ovelhas de Israel. Não é esse, não. Não é esse, não. Não é aquele, tu tá aí agora, tu tá trabalhando aí com os bois, agora eu vou te dar uns cara que é pior que boi, mas tu vai profetizar para ele. Não, não é esse não. Que quer se dedicar de verdade ao ministério. É o preguiçoso. Não, Jesus vai voltar. Vamos fazer a conta aqui. Sabe quem é esse? É aquele filho que acorda, olha para a cama e fala, para que eu vou arrumar? Eu vou dormir daqui a pouco. É esse, é o preguiçoso. Pode não, não pode. Não pode. Um homem de verdade, ele é o provedor da sua casa, daqueles ao qual ele tem responsabilidade, e para ser provedor tem que trabalhar. Amém, amados? Provérbios 24 e 27 fala assim, porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que... rapaz, eu estou lendo errado. Provérbios 24 e 27.
prepara de fora a tua obra e aparelha no campo, e então edifica a tua casa. Os irmãos aí vão casar, em nome de Jesus, não sei se tem outros aí, aqui mais no meio. Para casar, tem que ter o planejamento, tem que trabalhar. Esse negócio de namorar e chegar, pai, dá um dinheiro, para quê? Para eu levar a minha namorada no cinema. A namorada é de quem? É do teu pai ou tua? A noiva é de quem? É do teu pai ou tua? Se não tem condição de levar no cinema, tu não tem condição de namorar. Não tem condição de casar. Homem de verdade trabalha e provê o sustento e o cinema da namorada. Amém? Bom, Deus trabalhava, Jesus trabalhava. Trabalhar não é maldição, não é castigo. Trabalhar é bênção. Homem de verdade gosta de trabalhar. Eu conheço muitos, irmão, que já são aposentados e, meu amado, dali 5, 6 da manhã já estão ali prontos para o batente. Temos que ser assim. 1 Coríntios 14, 35 vai falar, e se querem aprender, referindo-se às mulheres, alguma coisa interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Primeiro ponto aqui, tem umas irmãs ali, né, para que eu não apanhe depois, existe todo um contexto cultural, amém? Ah lá, tá vendo? Já vieram. Tem todo um contexto cultural ali em Corinto, e uma situação muito específica das mulheres estarem tomando a frente. Por isso que Paulo dá esses conselhos, fala do véu, aquela coisa toda. Tá? É quase que um feminismo lá em Corinto. Se você acha que esse trem é novo, já, irmão, é lá de trás. Tá bom? Dito isso, Paulo ele traz um princípio aqui, porque toda palavra ela é proveitosa para instruir, amém? Então, por mais que isso daqui seja uma situação específica, traz um princípio. E qual é o princípio? O marido. Além de ser um provedor de alimento físico, um provedor de uma comodidade e de um conforto, ele também tem que ser um provedor na palavra. Ele também tem que ser um provedor espiritual, tem que ser um porto seguro teológico, bíblico. Então eu tenho que fazer seminário e me formar em teologia? Eu não estou falando isso. Mas um bom homem, um homem de verdade, tem que ser um homem que se dedica ao estudo da palavra. Tu, homem de Deus, se dedica nas Escrituras. Um homem bíblico lê a Bíblia. Um homem bíblico se dedica ao Santo Livro, porque esse é o manual. Aí quando o teu filho está lá na internet, né? Aí ele vai ouvir o neto, né? Ele vai ouvir ele lá, e pai, ó, falou isso aqui. Ou você vai ouvir o teu filho ouvindo aquilo, você vai chamar, vai sentar com o teu filho e vai instruir. A Bíblia não manda falar, grita com o teu filho e bota ele no caminho. Fala, ensina, guia. É pegar na mão, é instruir. O pai, o homem, ele não chega e ganha o filho na gritaria. Ele conversa, ele ensina, ele tem paciência. É igual Deus com Israel, é igual Jesus com a igreja. Ele vem e ensina. Jesus fala, aprendei de mim que sou manso e sou humilde de coração. O pai, o homem, ele senta e ensina, ele senta e instrui, ele senta e mostra o que é certo. Agora, como vai saber o que é certo e o que é errado se não for um homem que se dedica às Escrituras? Por isso, mulher, pergunte em casa para o teu marido, no contexto de Corinto. Porque o teu marido, ele é um porto seguro das Santas Escrituras. O que acontece, então, com um homem que não é versado na palavra de Deus? A gente tem um exemplo lá em Gênesis 31, 34, que fala assim, mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo e assentaram-se sobre eles e apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Contextualizando para os irmãos a situação. Jacó pegou a família dele e deu no pé. Pegou e falou, irmão, vamos embora,
Labão foi lá com os filhos dele, levar as ovelhas dele. Vamos embora que o trem tá ruim aqui. Jacó foi embora. Só que Labão falou, irmão, ele me traiu. Vou atrás dele. No que ele vai, Raquel, a esposa mais amada de Jacó, pegou ídolos de seu pai Labão e levou com ele. Quando Labão chega, além dele desconfiar da traição, ele fala, roubou meus ídolos, irmão. Roubou meus dedos, eu vou pegar esse cabra. E ele vai. Raquel roubou, porque ela estava com o coração apegado nos ídolos. Se Jacó tivesse instruído Raquel corretamente, isso não aconteceria. Se Jacó fala, olha só, a gente não precisa de ídolos, a gente não precisa de outros deuses, nós já servimos o Criador, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, ele instrui a família dele, a esposa dele, meu amado, tudo bem. Isso acontece também com Diná, Gênesis 34:1, e saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó para ver as filhas da terra. Quando a gente vê o contexto, Diná estava afeiçoada a como aquelas outras meninas viviam de forma secular e se sentiu atraída, foi para Siquém e em Siquém ela foi violentada. Jacó não conseguiu proteger a sua filha porque não instruiu a sua filha biblicamente. Não ensinou os princípios de Deus. Fala, filha, você não tem que se sentir atraída pelo mundo, você não tem que se sentir afeiçoada pelas filhas da terra. Elas não são o padrão é a Bíblia. Elas se vestem assim, elas fazem assado. A mulher de Deus, a filha de Deus, ela tem que ter modéstia, ela tem que ter decência, ela tem que ser comportada, tem que ser assim, assado. Instruiu biblicamente. Só que Jacó não instruiu. Jacó não guiou. O que aconteceu? Foi violentada. Então, dedique-se ao estudo das Escrituras. Dedique-se ao Santo Livro. Amém, amados? Dedique-se à palavra do Senhor e ensine. Um conselho que eu dou, culto no lar. Culto no lar. A criança, o filho, a esposa vão entender melhor o relacionamento com Deus. Os pastores depois tenham certeza que podem instruir como fazer o culto no lar. Se é que os irmãos não já fazem, né? Eu estou falando demais aqui, né? Mas culto no lar não deixe de fazer. É fundamental. Porque o filho ele vai olhar e falar, não tenho que buscar Deus só na igreja, não. É em casa também. Ou seja, Deus não está restrito à igreja, Ele está aqui em casa também. Olha só como você já instrui, olha só como você já direciona biblicamente, teologicamente, e vai incorporando o padrão de Deus na vida do teu filho e da tua esposa. Amém? Bom, para a gente finalizar, 1 Coríntios 11:11 diz assim, todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Nosso quinto ponto, dependência, mas sem idolatria. O verso 12 diz, porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Qual é o conceito de masculinidade e de feminilidade também, que não é minha área hoje, né? Mas qual é o conceito secular? Eu não preciso me casar. Eu não preciso de mulher, eu não preciso de homem. Não, mas o conceito bíblico é, não é bom que o homem viva só. E aí? Existe uma exceção, que são os eunucos, os que se dedicam, etc, etc. Só que o padrão não é bom que o homem viva só. Não, mas eu não preciso de mulher, eu não preciso de homem. Fica subindo pelas paredes, aí vai se prostitui, aí vai faz besteira, aí dá tudo ruim. Porque quer independência. É por isso que o conceito de corpo, ele não é destruído na igreja, ele é destruído na família. Quando a família, cada um quer tomar sua própria decisão, cada um quer fazer o que bem entende, e não tem aquela comunhão no lar, não se toma decisões juntos, aí é por isso que a igreja divide, aí é por isso que a igreja fica em crise, é por isso que tem rebelião dentro da igreja, porque dentro de casa não tem união, não tem unidade, não tem amor, não tem confraternização, não tem união. O reflexo da igreja é o que a família é. Se a família for unida, igreja unida.
Se a família é forte, igreja é forte. Se a família ora, a igreja ora. Se a família se dedica na palavra, a igreja está fundamentada na palavra. Família desunida, igreja desunida. Família que não ora, igreja não ora. É só um reflexo. É por isso que aquela história, culto frio, culto morno. Ah, não senti Deus hoje. O que está acontecendo? Ah, não, hoje o culto, não, foi ruim. Ah, não, não. Não tem isso, não. A gente aqui celebra um culto que a gente está dando a Deus durante a semana, durante os nossos dias. Então, se a gente não tem uma vida com Deus durante a semana, e o que é vida com Deus? É você ficar ali 10 horas de joelho? Não. Te amo, filha, te amo, filho. Vem cá, minha esposa, vamos resolver essa situação. Trabalhar. Vou para o trabalho. Trabalhar dignamente, com caráter, manifestando os atributos que Deus deu ao homem, deveres e direitos. Tudo isso é um culto a Deus. Aí você chega avivado. Como diz um pastor, você chega aleluiado. A culpa não é do culto, não é do pastor, não é de quem está pregando. A culpa é dos amados, que não instruíram, que não cuidaram da família. Tem que cuidar. Não tem independência. Não tem aquele louvor, recebi um novo coração do Pai, que fala, né, eu preciso de ti, querido irmão. Você precisa da tua esposa. As esposas precisam dos seus maridos. Precisam dos filhos. Por quê? Deus quis assim, amados. Foi assim que Deus fez. Só que essa dependência é sem idolatria. Por quê? Um veio do outro. Ambos vieram de Deus. Amém? O homem bíblico, ele é um homem de palavra. Ele é um homem de caráter. Um homem de responsabilidade. Quer ver uma coisa bem simples, que se esquece? Esse é o nosso 6º e último ponto, sobre responsabilidade. Pontualidade. Quando um homem ele não tem pontualidade, ele está falando assim, o meu tempo ele é superior ao outro. Então, como o meu tempo é superior ao tempo do outro, eu vou chegar a hora que eu quero, porque eu sou mais importante que o outro. Eu não preciso honrar com a minha palavra. Se o homem não consegue ser pontual, ele não vai ser um homem de palavra. Logo, ele não vai ser um homem de caráter, não vai ser um homem confiável. Sabe aquela história assim? Olha, eu não faço negócio com crente, não. Não faço porque é tudo trambiqueiro, tudo dá a volta, vender fiado para crente? Vendo não. Não tem isso por aí? Por quê? Cadê o valor, cadê o compromisso que o homem tem? Antigamente, né, tinha muito disso, do acordo, era só na palavra, amado. Chegar, ó, isso aqui é meu, isso aqui é teu, amém? Amém ou não amém? Amém. E era assim, pronto, acabou. Agora, se não tiver escrito, até no quartel falam, né? Só vale o que está escrito. Porque senão não honra. Tem que honrar a tua palavra. Quer ver um homem que não honrou com as suas responsabilidades? Davi, 2 Samuel 11. A Bíblia vai falar que era tempo dos reis irem para a guerra. Só que Davi ficou em casa de boa. Olha o que aconteceu. Ele está passeando no terraço, aí a vizinha dele está tomando um banho. Quem é a vizinha? Batseba. Não foi um homem de responsabilidade, não teve a sua pontualidade lá na guerra. Foi sem caráter, pegou a mulher que não tinha que pegar. O que aconteceu? Olha só o que o Senhor fala para ele. Por causa disso, a espada não sairá da tua casa. 4 filhos mortos. Olha a decadência. Tenha responsabilidade, seja um homem de caráter, seja exemplo para a tua família. Não fala assim, filho, não pode mentir. Aí vem alguém e fala assim, eu quero falar com teu pai. Diz que eu não estou. Exemplo. Exemplo. Um homem de Deus, ele é um homem exemplar. Um irrepreensível. Não, quero ser pastor. Não governa bem a tua própria casa, vai governar a igreja de Deus? Não é assim que funciona. Amém, meus amados? Homens de exemplo, homens de caráter. É isso que está faltando. Essa é a crise de masculinidade que tem na igreja.
mas não somos perfeitos. Certamente, em algum ponto, os irmãos se identificaram. Mas existe arrependimento, existe transformação por parte do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Amém? Agradeço pela confiança, por mais essa oportunidade. Muito bom estar com os irmãos e conhecer mais essa